Olá, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, paz seja com todos, amém? Sejam aí todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Partilhando Pão. Estamos aqui para partilhar com vocês o alimento que Deus ele tem colocado na nossa mesa, amém, meus amigos? Vamos aí já pedir para vocês que ainda não são inscritos no nosso canal, se inscreve, meu irmão, se inscreve, minha irmã, deixe seu gostei para nós. Compartilha nosso vídeo, compartilha a palavra do Senhor, a bênção que você vai receber agora sobre a tua vida, e clica no sininho das notificações para que vocês recebam todas as vezes que sair um vídeo novo nosso, você possa receber aí o YouTube possa estar mandando para você, amém? Vamos aí passar para a palavra de Deus. Eu vou ler aqui com vocês o livro de Joel, capítulo 2, do verso 19, eu vou ler alguns versículos salteados, amém? Vamos aqui, diz assim: Deus abençoa novamente a terra. Então o Senhor mostrou o seu grande amor, eu estou lendo do 18, amém? Para com a sua terra, e teve pena do seu povo, e respondeu: Agora vou lhes dar cereais, vinho e azeite. Assim vocês comerão e ficarão satisfeitos. Nunca mais deixarei que os outros povos caçoem de vocês. Enxotarei para longe de vocês a praga de gafanhotos que vem do norte, e os jogarei no deserto. Os gafanhotos que vêm na frente serão jogados no mar morto, e os que vêm atrás cairão no mar Mediterrâneo. Os gafanhotos mortos aos montões vão apodrecer e cheirar mal. Eu vou fazer grandes coisas. Alegrem-se, ó campos, e não tenham medo, pois o Senhor fez grandes coisas. Eu vou aqui no 23. Alegrem-se, moradores de Jerusalém, pois eu, o Senhor, o Deus de vocês, fiz grandes coisas. Eu lhes dei chuvas no tempo certo, as do outono e as da primavera, muita chuva, como no passado. A colheita de trigo será boa, e haverá muito vinho e muito azeite. Devolverei tudo o que vocês perderam, quando eu mandei as enormes nuvens de gafanhotos que, como exército, destruíram as colheitas. Versículo 26. Vocês terão comida até não querer mais, e louvarão o Senhor, seu Deus, que derramou tantas bênçãos sobre vocês. Amém? E o meu povo nunca mais será humilhado. Amém? Aqui. Amém, meu marido. Pode falar aí. Joel, capítulo 2, né? Aqui é a passagem da palavra de Deus. Amém? Aqui que nós vimos aqui dentro dessa palavra, quando o povo, né, estava disperso, eles perdiam. Eles tinham muita perca, né? Quando eles saíam da direção de Deus, saíam do caminho do Senhor, eles criavam outro caminho. Então eles perdiam muito, quando perdia gente, perdia pessoa, perdia alimento, perdia tudo, eles eram roubados, eram saqueados. Mas quando eles se voltavam para Deus, Deus cuidava deles, Deus dava direção, Deus cuidava, Deus livrava dos inimigos, impedia que os inimigos entrassem na vida deles, na terra deles. Então Deus cuidava. Quando há obediência com as pessoas, com Deus, isso é importante quando você obedece, quando você está no centro da vontade de Deus.
ele fala aqui, né, no verso 23, alegra-se morador de Jerusalém, pois eu, Senhor, Deus de vocês, fiz grande coisa, eu lhe dei chuva no tempo certo e do outono e a primavera, muita chuva como nos passado. Então, Deus cuida de todas as coisas, de todos os detalhes na nossa vida que nós estamos precisando. Se nós precisamos de chuva, Ele vai dar. Se nós precisamos disso, Ele vai dar. Mas precisa que nós estamos no centro da vontade dEle. Que deixa Ele trabalhar, Ele que cuida de todas as coisas. Aquilo que nós não podemos cuidar, Ele vai cuidar. Então, irmão, permaneça nos caminhos do Senhor. Permaneça fazendo a vontade de Deus. Isso vai te levar a uma vida transformada, uma vida mudada, uma vida ali diferente das pessoas do mundo. Quando você está diferente das pessoas do mundo, em muitas coisas vêm contra você. Pessoas vão se levantar, pessoas vão falar mal de você. Por quê? Porque você serve um Deus vivo, um Deus, um Deus de verdade. Você não serve um Deus de pau, um Deus do mundo, coisa do mundo. Você serve a Deus. E quando nós vivemos a verdade e nós falamos a verdade, isso traz alguma consequência na nossa vida por causa de nós falar a verdade. Tem levante do inimigo contra a nossa vida. Ali, Joel, ele estava ali na frente como um sacerdote, como uma pessoa de Deus. Ele orientava o povo também ali para seguir o caminho do Senhor. E quando nós deixamos o mundo, nós se voltamos para Deus, nós colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, Ele vai cuidar, com certeza Ele vai cuidar. Agora, irmão, nós precisamos ter nossa mente, nosso ouvido atento àquilo que Deus está falando. Deus fala na palavra, Deus usa a pessoa para falar, ali um vídeo, qualquer coisa que seja, Deus usa essas pessoas para falar com aquela pessoa. Mas basta você estar atento para ouvir o que Deus quer falar com você. E Deus usa de várias formas para falar com a pessoa que serve a Ele. Se você serve a Ele, você nunca vai ficar desiludido, você nunca vai ficar perdido nos caminhos do Senhor. Você sempre vai estar recebendo ali uma palavra de Deus. E Ele vai usar uma pessoa ali de um vídeo para mostrar para você que Ele está cuidando, que Ele está fazendo, que Ele algo está fazendo. Mas se você, irmão, não dá ouvido na palavra de Deus, aquela palavra de Deus que veio para você, e você vira a porta, e você não dá nenhuma atenção, irmão, como que você pode vencer na vida? Como você pode alcançar algo na vida? Ah, mas eu já sou abençoado. Amém, irmão. Amém. Você está sendo abençoado. Mas isso não te leva à salvação. Irmão, o que leva à salvação? Você ter o coração totalmente entregue nas mãos do Senhor. Você servir a Deus, deixando tudo que é do mundo e servindo a Deus. Isso é importante. Amém? Glória a Deus. Amém, meus irmãos. A palavra do Senhor aqui é tremenda, né? No livro de Joel, nós lemos essa história, pedimos a direção do Espírito Santo, a revelação do Espírito Santo. Deus está falando aqui que Ele vai abençoar o povo dele, né? Ele vai prosperar o povo dele de novo. O povo de Deus vai crescer. Por quê, meu irmão? Se vocês lerem ali, deixa eu ver aqui. Ainda no capítulo 2, no verso 28, fala o dia do Senhor. Na tradução da outra Bíblia que eu li, diz assim: o dia de Yahvé está próximo. Então, assim, aqui no livro de Joel, Deus fala a respeito de prosperar a vida do povo dele. Quem é o povo de Deus? É aquele que o serve, é aquele que está lutando, pregando o Evangelho, levando a palavra dele às criaturas, a todos aqui da terra, né? Por exemplo, eu e meu esposo estamos aqui fazendo o quê? Nós estamos aqui pregando o Evangelho, nós estamos lendo o Evangelho, nós estamos falando para você aquilo que o Espírito Santo colocou no nosso coração. Como eu disse outro dia, a Bíblia, ela é
poder. Deus, ele entregou para nós, com a palavra dele, poder, autoridade, né? Autoridade sobre tudo, sobre todos. E aqui Deus fala assim, o dia dele está próximo. Jesus, ele está voltando, ele vai voltar. E em meio a tudo isso, em meio aos rumores de guerra, em meio a esse caos que o mundo está vivendo, porque não é só no Brasil, né, meus irmãos? Não é só o Brasil que está aí. E o Brasil, pessoas passam aqui por lutas, problemas, dificuldades, e fora do Brasil e nos outros países. Por quê? A palavra de Deus diz que, né, quando acontecerem todas essas coisas, que tiver muito terremoto, furacão, rumores de guerra, pais se levantarem contra os filhos, filhos se levantarem contra os pais, isso tudo já está acontecendo, já acontece, né? Há algum tempo, né? Está na Bíblia, né? Está na Bíblia. E então, isso significa que isso procede a vinda de Jesus, né? Jesus está voltando. E nessa palavra aqui, o que Deus mostrou para mim, através do Espírito Santo dele, foi: eu vou prosperar vocês, eu vou abençoar vocês, para que vocês cresçam, para que vocês tenham... Quando Deus fala aqui de prosperar, quando fala prosperidade, a gente só pensa na vida financeira, né? Mas o que o Espírito Santo me mostra aqui é prosperar dentro da espiritualidade. O Senhor, ele vai nos fazer crescer, prosperar espiritualmente, para que a gente venha ter força, para que nós venhamos ter sabedoria, né, amor? Para quê? Para pregar o Evangelho, para lutar essa guerra aí, para converter as pessoas, para que as pessoas possam ouvir a palavra do Senhor, aonde quer que nós estivermos, para que Deus, ele possa nos usar. Amém, minha irmã? Amém, meu irmão? Então, assim, está falando o dia do Senhor, como eu falei, né, nos outros vídeos, o Senhor mostrou para mim a palavra Maranata, né? Maranata, ora vem, né? Ora vem, Senhor, ou vem, Senhor Jesus, quer dizer, o Senhor Jesus está vindo, ele está voltando, e para isso ele quer o quê? Ele quer você, minha irmã, ele quer você, meu irmão, prontos, preparados para falar do Evangelho, para pregar o Evangelho de Cristo sobre aí essa terra, sobre o planeta, né? Através da internet, ou através dos ministérios, ou através do, vamos falar, olho no olho, né? O Senhor vai preparar situações, vai preparar pessoas, colocar no seu caminho para que você venha falar do Evangelho, para que você venha falar, para que você venha ser usado pelo Espírito Santo dele. Então, aqui a palavra do Senhor, ela fala a respeito da prosperidade, que o Senhor, ele vai prosperar a terra. Ele vai prosperar a terra em que sentido? Meu irmão, Deus não vai fazer ficar tudo bom, tudo maravilhoso. Não, ele vai prosperar a terra, ele vai encher a terra de servos e servas dele para falar do Evangelho. Amém, meu marido? Amém. Para falar da palavra dele, para converter aqueles que ainda não ouviram, ou aqueles que ainda não voltaram o coração para o Senhor, para essas vidas poderem ser salvas, para que essas vidas venham se voltar para Jesus, venham conhecer a Jesus, venham ali se converter, venham descer as águas do batismo. Meu irmão, o tempo está chegando o tempo de nós. Deus está mostrando aqui, olha, eu vou prosperar vocês, eu vou abençoar, abre a boca e deixa que eu vou falar, minha irmã, através de você, meu irmão, eu vou falar, Deus, o Espírito Santo vai falar, através dos seus lábios, através da sua vida, ele vai mostrar que você é uma pessoa de Deus, ele vai mostrar que o que você está falando está na Bíblia, que está se cumprindo, o Senhor, ele vai tocar nos corações, através de você, que estiver ali, pronto, preparado, falando da palavra dele. É isso que Deus me mostrou, meu irmão, dentro dessa palavra. Minha irmã,
Você está preparada? Você está pronta? Você tem buscado a Deus? Você tem orado? Você tem jejuado? Você tem lido a palavra do Senhor em todo o tempo, todos os dias? Não, mas todos os dias? Sim, todos os dias. Se puder ler mais de uma vez por dia, melhor ainda. Né? Com certeza. Que nem eu e meu marido, nós temos o hábito de manhã, antes de orar, antes de ir trabalhar, meu marido trabalhar, antes dessas coisas, nós lemos a palavra de Deus. Geralmente, meu marido pede a Deus uma palavra, ou eu, e ali nós lemos o capítulo todo, e ali nós, como eu costumo dizer, esmiuçamos aquele capítulo, aquela palavra, e pedimos para o Espírito Santo, mostra o que o Senhor tem para nós dentro dessa palavra. Meu irmão, minha irmã, essa palavra de Joel, um livro tão pequeno, né? Só tem 3 capítulos nele, e tão abençoado. O Senhor fala coisas tão importantes aqui, que quando eu não lia a palavra, quando eu não me colocava na presença de Deus todos os dias, quando eu não buscava a presença, a revelação do Espírito Santo, eu não entendia essa palavra. Eu não entendi, eu nunca tinha tido essa revelação. E aqui Deus está mostrando, olha, eu vou prosperar a terra, eu vou prosperar vocês, eu vou alimentar, vocês vão se encher. Quando vocês se alimentarem, quando nós lermos a Bíblia, quando nós lemos a palavra de Deus, nós vamos ficar alimentados, nós vamos ficar fartos da palavra do Senhor, cheios, né? Igual quando você, minha irmã, meu irmão, quando você está com muita fome, você está ali com uma fome, que seu estômago parece colado nas costas, está até roncando, fazendo barulho, e você pega um prato ali de arroz, feijão, uma salada, uma carne, um ovo frito que seja, né, amor? E a gente senta e a gente come deliciosamente aquele alimento, né, amor? E a gente se delicia e a gente fica satisfeito, né? Aquele alimento nos sustenta. Assim somos nós. Quando nós buscamos a presença de Deus, olha como Deus é lindo, minha irmã. Quando nós pegamos a palavra do Senhor nas nossas mãos, nós falamos, Senhor, fala. Senhor, fala conosco, dá uma palavra, nos dá revelação. E ali vem na nossa mente ali aquela palavra, e nós abrimos, e nós esmiuçamos aquela palavra. Olha o quão tremendo Deus, cada coisa linda que Ele fala dentro de alguns versículos, porque aqui eu li o capítulo todo, eu me aprofundei um pouquinho mais aqui no versículo 13, vou deixar para o próximo vídeo, para não ficar muito longo esse vídeo, mas olha o que Deus está falando. Ele vai tirar os gafanhotos, Ele vai tirar aquilo que nos impede de ser alimentado pela palavra dEle. Ele vai tirar, Ele vai dar chuva para nós, chuva no tempo certo, chuva temporã, chuva seródia. E ali, Deus fala, na verdade, que Ele já deu essa chuva, né? Foi o que Deus fez na minha vida, na vida do meu esposo, na vida do nosso filho. Ele já nos deu chuva, Ele deu chuva no tempo certo para nossas sementes brotarem. Nós lemos a palavra, nós nos alimentamos da palavra, nós oramos, nós buscamos a presença de Deus de manhã, à tarde, à noite, né, amor? Todo tempo nós buscamos a palavra dEle. Aí vocês vão falar, vocês não trabalham? Eu não trabalho mais. Trabalhei já muito e agora estou impossibilitada. Meu esposo ainda trabalha. Meu marido levanta às 5 horas da manhã. Para que no máximo 7 horas ele esteja saindo de casa. Porque antes de sair de casa ele faz um monte de coisa. Depois ele vai para o trabalho, para trabalhar. Isso não impede ele de que ele busque a presença de Deus, que nós leamos a palavra do Senhor, de que nós busquemos a presença do Senhor. Por quê, meu irmão? Porque quando nós buscamos a palavra dele, quando nós nos colocamos na presença de Deus, isso é bálsamo, é refrigério para nós. Isso é o que nos dá força, isso é o que nos alimenta a buscar a Deus todo o tempo, cada vez mais. E a prosseguir falando o quê? Falando do Evangelho, falando da palavra dele. Mais uma vez a cachorrinha do vizinho está naquela latição. Infelizmente, a cachorrinha late muito agora. Antes não tanto, mas agora. Então assim, meu querido, minha querida, eu sei que incomoda até o barulhinho aí,
mas foquem no que Deus está falando para vocês. Olhem para o que o Senhor Ele está falando. Amém? Quer falar? Sim, aqui em Joel capítulo 2, verso 26, a gente vai dar uma explicação aqui para vocês entenderem o que nós estamos falando. Aqui no verso 26 de Joel, capítulo 2, verso 26, vocês terão muita comida, até não querer mais, e louvarão ao Senhor, o seu Deus, que derramou tanta bênção sobre vocês, e o meu povo nunca mais será humilhado. Essa palavra é uma tradução assim, bastante interessante, né, para a gente entender. Quando se fala de alimento, né, tem um alimento que é da carne, né, que é alimento carnal, que é nós se alimenta, e tem um alimento espiritual. Aqui está falando de alimento espiritual. Quando ele fala, eu vou te dar tanto, né, que vocês não vão querer mais, né? Preencher tanto da presença de Deus, aquilo que Deus quer que você se alimenta da presença de Deus, da palavra de Deus. Você fica cheio da presença de Deus, né? Quando você está cheio da presença de Deus, você está ali ficando satisfeito com a presença de Deus, com o amor de Deus, com a palavra de Deus, ela vai o quê? Crescendo em nosso coração, ela vai cada vez mais crescendo em nosso coração. E nós vamos ter mudança, transformação no nosso coração. E cada dia, cada manhã, a nossa vida vai ser preenchida, vai ser preparada. Para que Deus vai dar tanta comida, alimento, nós não queremos mais? E vamos louvar a Deus. Esses são alimento espiritual. E para que nós venhamos ficar preparados com a batalha. Todos os momentos na nossa vida, quando nós estivermos nessa terra, haverá batalha espiritual. E nós temos que estar preparados com a batalha espiritual. O alimento espiritual nós temos que estar cheio, para que nós podemos lutar contra as lutas, as batalhas que vêm contra nós no dia a dia na nossa vida. Então, quais são as lutas? Os nossos problemas no dia a dia, né? Os problemas no dia a dia que vêm na nossa vida. E nós vamos estar preparados para combater. E não vamos, né, cair ou sair da presença de Deus, porque nós estamos cheios, nós estamos preparados para a batalha. Amém, irmão? Aqui no verso 27, vocês ficarão sabendo que eu estou com vocês, e saberão que eu, o Senhor, sou o seu Deus, que não há nenhum outro Deus, e o meu povo nunca mais será humilhado. Amém, irmão? Se você preencher do alimento espiritual, você vai saber quando Deus fala com você. Você vai saber quando Deus está falando com você, quando algo está chegando na sua vida. Você vai saber, isso é de Deus. Você sabe diferenciar o que é de Deus e o que não é de Deus. Amém, irmão? Quando você está preparado. Amém? Glória a Deus. Olha, meu irmão, nós conseguimos saber, nós conseguimos ver, entender, sentir quando o que nós estamos fazendo é realmente de Deus. Por exemplo, eu estou aqui, eu não olhei para as minhas dificuldades, para as minhas lutas, eu não olhei para nada, para me sentar aqui nessa cadeira e poder partilhar com vocês esse alimento, para poder mostrar para você, minha irmãzinha, o quanto é importante a obediência ao Senhor. Ali nós lemos na história de 1 Reis, ali no capítulo 20, a história do rei Acabe. O rei Acabe, ele desobedeceu a Deus. Deus, ele ia na frente, ele dava vitória, ele deu vitória numa luta. Depois, o rei, como é que era o nome do... Ben-Hadad. Depois o rei Ben-Hadad, ele se levantou, ele se formou. Por um ano, ele se preparou novamente, como Deus havia falado, para ir de novo contra o rei Acabe e todo o povo ali de Deus. E como Deus, ele vai adiante, minha irmã, meu irmão. Livre, né? Ele, não importa o tamanho da guerra que nós estamos passando, não importa o tamanho
desse gigante que se levantou na sua frente. Não importa que você só tem o mar na sua frente, porque ou você vai caminhar por cima das águas, ou Deus vai abrir esse mar, minha irmã, você vai passar. Porque assim o Senhor, Ele está fazendo na minha vida, na vida do meu esposo. Eu estou aqui. Pensa que está fácil? Minha irmã, não é fácil. Não é fácil. Nós somos soldados, nós somos guerreiros do Senhor, usados pelo Santo Espírito dele. E nós estamos aqui para fazer a vontade do nosso Pai. Fazer a vontade do Papai não é fácil. Não é... É luta, né? Assim, tranquilo. Tem luta, tem dificuldade, tem barreiras, tem muralhas, mas Deus, Ele vai à nossa frente. Jesus, Ele vai ali à nossa frente, Ele vai quebrando as cadeias, derrubando as muralhas, Ele vai abrindo porta onde não tem porta, Ele abre o mar para nós passarmos. Vai em frente, minha irmã, vai em frente, sabe? Se coloque na posição, busque a direção de Deus, busque qual é o propósito de Deus na sua vida, meu irmão. Qual o propósito de você? Olha, mas a luta que eu estou passando é muito grande. Deus tem um propósito nessa luta. Minha irmã, Deus tem um propósito. Eu não sei qual, mas Deus tem um propósito. Sempre tem um propósito de Deus em tudo. Então, assim, não se preocupe. Faça a vontade de Deus. Faça a obra de Deus. Fale do Evangelho de Deus. Jesus está voltando. Como eu marquei aqui para me esquecer, o dia de Yahvé está próximo. Está próximo, meu irmão, minha irmã. E nós estamos aqui para guerrear nessa guerra aí, né? Essa luta é nossa. Mas quem vai à nossa frente, o nosso general, é Cristo, é Jesus. É Ele quem está comandando, é Ele quem vai dando discernimento e entendimento, nos posicionando no lugar certo, na hora certa, para que nós possamos fazer a vontade dEle, a obra dEle. Amém? Eu vou parar por aqui, porque esse vídeo já está longo, e eu vou permanecer no próximo vídeo, no livro de Joel, para que Deus ele possa falar mais o que Ele tem para você, minha irmãzinha, para você, meu irmão abençoado de Cristo. Tome posição, né? O Senhor vai tirar essa barreira do teu caminho e você vai conseguir, você vai conquistar, você vai poder abrir a tua boca e falar o que o Senhor ele colocar nela. Amém? Fiquem aí todos com Deus. Deus abençoe e guarde a vida de vocês, que Deus prospere o caminho de vocês, como Ele disse aqui na palavra de Joel, capítulo 2, amém? Fiquem todos com Deus e não deixem de assistir o próximo vídeo nosso, que nós vamos continuar esmiuçando a palavra de Joel. Preste atenção no que o Senhor ainda vai falar no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.